Você abre o Instagram por alguns minutos, você vê alguém viajando, outro comprando uma casa, outro passando no concurso, outro com um corpo perfeito, outro ganhando milhares de reais e outro casando. E de repente, sua própria vida, ela parece pequena diante daquilo. Você fecha o celular com a sensação de que está atrasado, de que todo mundo está evoluindo, menos você que não. Então, se isso acontece com você com frequência, eu quero que você saiba de uma coisa. O problema não é que você seja fraco. O problema é que o seu cérebro, ele está fazendo exatamente aquilo que foi programado para fazer há milhares de anos atrás. Hoje você vai entender por que nós comparamos tanto com os outros e como sair desse ciclo que destrói a autoestima de milhões de pessoas. Esse é o terceiro episódio da série Entenda Sua Mente, o terceiro e último. Existe uma ideia muito comum de que comparar-se é sempre algo ruim, mas isso não é verdade. Na realidade, o cérebro humano, ele sempre se comparou. Durante quase toda a nossa história, nós vivíamos em pequenos grupos, isso antigamente. Então, comparar significa responder perguntas importantes como: quem sabe caçar melhor? Quem pode me ensinar? Quem lidera o grupo? Quem tem mais experiência? Então, essas comparações, elas ajudavam antigamente na sobrevivência. Então, elas serviam para aprender, para crescer e para encontrar o nosso lugar dentro daquela comunidade. Ou seja, comparar não é um problema. Na época, né, não era um problema, era um tipo de ferramenta para o indivíduo ele evoluir. E o que mudou? O problema ele começou quando o mundo ele mudou, mas o cérebro ele continuou praticamente o mesmo de milhares de anos atrás. Então, há milhares de anos, você se comparava com 20 ou 30 pessoas do seu grupo. Hoje, você se compara com milhares ou milhões e não vê a vida completa daquelas pessoas. Você vê apenas os melhores momentos, as melhores viagens, as conquistas. Então, enquanto você conhece todos os seus medos, todas as suas inseguranças, todos os seus fracassos, dos outros você apenas conhece a versão editada, o melhor momento. É como você se comparar aos bastidores da sua vida com um trailer de um filme, e essa comparação nunca será justa, assim dizendo. Então, as redes sociais, no caso, elas não criaram a comparação, elas amplificaram esse comportamento, porque os algoritmos, eles mostram pessoas bonitas, bem-sucedidas, produtivas, felizes, e o seu cérebro, normalmente, ele interpreta essas imagens como uma referência da realidade. E depois de alguns minutos navegando ali no Reels, no Instagram, você simplesmente começa a pensar automaticamente: cara, todo mundo está vivendo melhor do que eu. Como pode? Por quê? Mas essa sensação, ela nasce de uma ilusão criada por você mesmo, porque ninguém publica as crises de ansiedade, as noites sem dormir, as discussões de casal, os fracassos, as dívidas, as dúvidas, os dias comuns, os dias chatos. Ninguém publica isso. Então, você está comparando a sua vida inteira com pequenos recortes cuidadosamente escolhidos da vida de outras pessoas que você nem conhece. E nenhuma mente consegue vencer esse tipo de comparação. Se comparar ao seu palco com o bastidor de outra pessoa.
Então, existe um motivo pelo qual a comparação ela dói tanto nas pessoas, porque o nosso cérebro, ele não mede apenas o que temos, ele mede a posição que acreditamos ocupar em relação aos outros. Então, quando nós percebemos alguém à nossa frente, podem surgir emoções como inveja, tristeza, vergonha ou sensação de inadequação. E essas emoções, elas não significam que você seja uma pessoa ruim. Elas são sinais de que o cérebro, ele interpreta aquela diferença como uma possível ameaça ao seu valor dentro do grupo. Só que no mundo moderno, no mundo de hoje, esse grupo, ele nunca termina. Então sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais bonita, mais inteligente, mais famoso. Então, se você depender da comparação para se sentir suficiente, infelizmente, você nunca encontrará a sua paz interior. Mas como sair desse ciclo, Diogo? Parar de se comparar não significa fingir que ninguém existe, significa mudar a direção da comparação. Então, em vez de se perguntar, estou melhor do que essa pessoa? Pergunte a si mesmo, estou melhor do que eu estava há meses? Estou melhor do que eu estava ano passado? Essa é a única comparação realmente útil e favorável que você deve fazer para ver um crescimento. Então, outra mudança importante é lembrar que cada pessoa vive uma realidade diferente. Entendeu? Então é importante você saber disso, porque alguns começaram antes, outros já tiveram oportunidades melhores, oportunidades diferentes. Outros enfrentaram desafios que você nunca conheceu, mais desafios que você. Então, comparar resultados sem conhecer a história é como assistir aos últimos 5 minutos de um filme e acreditar que você entendeu todo aquele filme, todo aquele roteiro. E isso não é verdade. E além disso, escolha com cuidado aquilo que você alimenta sua mente. Se um perfil faz você se sentir constantemente inferior, talvez ele não esteja inspirando você. Talvez esteja apenas reforçando uma sensação de insuficiência. Então, lembre-se que o seu ambiente também tem o poder de mudar os seus pensamentos. E a comparação que realmente importa é a seguinte: imagine que você está correndo uma maratona. Então, ao olhar para os lados, você percebe pessoas em ritmos diferentes. Algumas estão muito à frente do que você, outras ficaram para trás. Mas a única pessoa capaz de dar os seus passos é você mesmo. A única pessoa para continuar é você mesmo. Então, cada vida tem um tempo. Cada história tem desafios invisíveis. Cada conquista tem um preço que quase ninguém vê. Então, quando você entende isso, a necessidade de competir com todos começa a perder a força, porque você percebe que a verdadeira corrida nunca foi contra os outros, sempre foi contra a pessoa que você foi ontem. Então, a única comparação disso é com você mesmo. E a conclusão disso tudo é que se existe uma ideia que eu gostaria que você levasse deste vídeo é esta: comparar faz parte da natureza humana. Comparar é normal de mim e você, mas transformar essa comparação em uma medida do seu valor pessoal é uma armadilha. Você não é menos importante porque alguém chegou antes. Você não vale menos porque outra pessoa conquistou algo diferente. O seu valor, ele não pode ser medido pela velocidade da sua caminhada. Ele está na coragem de continuar caminhando, continuar progredindo. Porque quando você troca a comparação pela evolução, a ansiedade ela tende a diminuir,
a autoestima ela cresce e a vida ela deixa de ser uma competição para se tornar um processo de desenvolvimento. Então, o recado que eu quero deixar para você que está me assistindo é o seguinte: comparar faz parte, eu sei, mas você comparar a sua vida com uma pequena parte da felicidade de outra pessoa que você vê no Reels Instagram, isso é errado. Então, você comparar eh, o seu palco com o bastidor de outra pessoa, porque você não sabe o que aquela outra pessoa passou para conquistar aquilo. Como eu disse, você não viu as noites que ela passou sem dormir para passar no concurso, o que ela teve que passar, e tudo isso. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha e se inscreva no meu canal. Um forte abraço e até a próxima série.